noite, Patrícia. Então, vamos lá, dar continuidade. Eu tive que dividir o arquivo em duas partes, porque ele ficou grande, não consegui mandar só em um. Eu acho que ele não aceitou porque ficou muita imagem, daí pesa muito. Mamografia. Ah, que aula. Mas não quer dizer, eu vou olhando aqui, mano. Eu já baixei, não baixei o PDF, mas eu consegui puxar no meu computador. Alguém tá com o áudio aberto. É, alguém tá com o áudio aberto, aí estamos escutando um sonzão. Uhul! Baladinha na aula, isso aí. Vamos lá, então. Agora a gente continua na parte das patologias da mama, então, tá? A gente vai ver a sala de exames, os aparelhos e como realizar os exames, tá? Então, agora é a última parte. Então, a gente começa com o câncer, tá? Que é a principal patologia da mama. A principal e a pior, né? Então, o câncer de mama é o segundo tipo de tumor mais comum entre as mulheres, tá? Apenas atrás do melanoma, que é o tipo agressivo de câncer de pele. Então, o câncer de pele é o primeiro. Depois vem o câncer de mama, tá? Então, ao todo, a doença registra aproximadamente 50 mil novos casos por ano. É muito, tá? Muito, muito mesmo. Então, assim, ó, para o risco em toda a vida de uma mulher desenvolver o câncer é de 1 em 8, tá? É mais comum em mulheres com mais de 50 anos de idade, mas ele pode ocorrer em mulheres de todas as idades. Começou a desenvolver a mama, tem chance. Acomete mulheres de todos os grupos étnicos, então não quer dizer que acontece mais em mulheres brancas, ou mulheres negras, ou mulheres indígenas, tá? É geral. A causa exata do câncer de mama ainda é desconhecido. Todas as mulheres têm o risco de desenvolver a doença. Aqui temos alguns mitos, então. Todo câncer de mama ocorre na mesma estrutura da mama. Mentira, tá? Ele acomete várias estruturas e tem vários modos de ter o câncer. Todo câncer de mama é composto do mesmo tipo de células anormais. Mentira também, porque temos vários tipos de câncer somente na mama. Uma mulher tem pouco ou nenhum risco de câncer de mama se ela não tiver histórico familiar de câncer de mama. Também é mentira. Pode não ter nenhum histórico na família e ela ter. Câncer de mama não ocorre em mulheres jovens. Mentira, porque ocorre. Mulheres com mamas grandes têm risco maior de câncer de mama. Mentira, o tamanho não influencia. Trauma na mama pode causar câncer. Também é mentira, tá? Não vai ser um trauma que tu vai sofrer na mama que vai resultar no câncer. Amamentar previne o câncer de mama. Também é mentira, tá? Então, não existe nada para evitar o câncer. Ninguém sabe quem vai ter e quem não vai. O câncer de mama é o primeiro em taxa de mortalidade em mulheres no mundo. Então, morrem mais mulheres por causa do câncer de mama. O câncer de pele é o que mais acomete todo mundo, tá? Mas o que mais mata é o de mama.
Quando realizar, então, a mamografia periódica pode ser a chave para sobreviver ao câncer de mama, visto que muitas lesões mamárias podem ser detectadas antes de se tornarem sintomáticas ou gerarem metástases. A mamografia é capaz de detectar uma lesão de 2 milímetros, tá? Então, quando ela está começando a crescer, a mamografia consegue detectar. Estas lesões podem levar de 2 a 4 anos para serem palpáveis. E no momento que você começa a sentir, não tem mais o que fazer, porque aí ela está muito grande e já criou metástases, tá? Então, por isso que é sempre recomendado realizar a mamografia após os 40 anos, tá? E sempre ter o controle. Para caso tenha alguma lesão de 2 milímetros ou 3, a mamografia consegue detectar antes dela crescer muito. Uma vez que o tumor maligno tem atingido 2 centímetros, tá, de tamanho, geralmente já ocorreu metástases ou mesmo já disseminou para outras regiões da mama. Então, se ele tiver com 2 centímetros, já está muito grande, já conseguiu percorrer outros locais e se não afetou a parte de intestino e pulmão, tá? Que pode criar metástases no pulmão, no fígado e intestino, relacionado ao câncer de mama. É crucial que mulheres e homens em risco se submetam a mamografia anuais para que as lesões mamárias possam ser detectadas antes de gerar metástases. Quanto mais cedo for a detecção, maiores são as opções de tratamento para o paciente e o melhor é o prognóstico, tá? Então, sempre tentar realizar, apesar que agora sim, ó, pelo SUS, eles estão liberando bem fácil a mamografia. Não tá mais enrolado, é bem tranquilo. Situações específicas para realizar a mamografia. Achados no exame de ultrassonografia, tá? Então, fez uma ultrassom de mama e eles não conseguiram definir qual a lesão que foi encontrada, porque não foi um cisto, não é líquido, tá? É uma imagem mais densa, então eles vão encaminhar para a mamografia. Se a mamografia não conseguir detectar o tipo, vai ser feito a biópsia. Portadoras de mutações genéticas, BRCA1 e 2, parentes de primeiro grau acometidos por câncer de mama ou próstata, mãe ou irmã com câncer na pré-menopausa, história de câncer de ovário e lesões de risco de câncer de mama, tá? Então, essas pessoas têm mais chance, é sempre recomendado a mamografia, tá? Então, aqui o BRCA1, BRCA2, o que que são? São genes humanos que pertencem à classe de genes conhecida como genes supressores de tumor, tá? Que regula o ciclo celular e previnem a proliferação descontrolada. Algumas variações do BRCA1 e BRCA2 levam ao risco aumentado de câncer de mama, tá? Então, essa é uma desconformidade genética que pode ocorrer. Então, o câncer são células anômalas com capacidade de multiplicação, invasão à distância e de destruição, tá? O processo de multiplicação celular e apoptose é controlado por um grupo de genes chamados de proto-oncogenes, genes supressores de tumor. O câncer começa a surgir quando ocorrem mutações nesses proto-oncogenes, fazendo
com que suas funções sejam abolidas. Os genes alterados passam a se chamar oncogenes e, em vez de impedir a formação do tumor, eles passam a estimular o crescimento dessas células cancerígenas, tá? Então, eles viram os soldadinhos do contra. Em vez de controlar, eles ajudam o invasor a multiplicar. As células do corpo normalmente se dividem de forma controlada. Novas células são formadas para substituir as velhas ou que sofreram danos. No entanto, às vezes, quando as células se dividem e se multiplicam rapidamente, elas formam uma massa, também chamada de tumor. O processo de carcinogênese, então, é a formação do câncer. Em geral, se dá lentamente, podendo levar vários anos para que uma célula cancerosa prolifere e dê origem a um tumor visível. Esse processo pode passar por vários estágios antes de chegar, então, ao tumor, que são eles. O estágio, então, de iniciação, tá? É o primeiro estágio da carcinogênese. Nele, as células sofrem o efeito dos agentes cancerígenos ou carcinógenos e provocam modificações em alguns de seus genes. Nessa fase, as células se encontram geneticamente alteradas. Então, já sofreram alteração, tá? Esse é o primeiro estágio, a iniciação. Elas começam a sofrer alterações. Depois temos o estágio da promoção. É o segundo estágio. Nele, as células geneticamente alteradas, ou seja, iniciadas, sofrem o efeito dos agentes cancerígenos, classificados como oncopromotores. A célula iniciada é transformada em célula maligna de forma lenta e gradual. Para que ocorra essa transformação, é necessário um longo e contínuo contato com o agente cancerígeno promotor, tá? Então, ela demora um tempinho até se desenvolver. Depois temos o estágio de progressão. Ali a célula já está instalada, já está evoluindo, tá? Até o surgimento das primeiras manifestações clínicas, então, que o paciente vai começar a sentir, tá? Então, temos esses 3 estágios. O primeiro, então, a iniciação, a promoção e a progressão, tá? Tumor benigno e o maligno. O benigno é o aumento anormal de um tecido formado por células de aparência normal, tá? Então, vai ter um aumento, vai aparecer uma célula aumentada, mas a aparência dela vai ser normal. Formado por células bem diferenciadas, semelhantes às do tecido normal, estrutura típica do tecido de origem, crescimento progressivo, pode regredir, tá? Mitoses normais e raras, massa bem delimitada, expansiva, não invade nem infiltra tecidos adjacentes. Então, não ocorre metástases, tá? Ela fica lá no cantinho dela, provavelmente vai ser ovalada ou circular, não vai ter diferenciação de tamanho. Então, esse é um tumor benigno, tá? Aqui ela, ó, tá? Ela vai ficar uma forma assim ovalada ou redonda, não vai ter multiplicação, fica em um local só. Então, esse é um fibroadenoma, tá? Que pode ocorrer em qualquer região. Tumor maligno é o aumento anormal de um tecido formado por células com aparência anormal. Então, já visualizando ele,
já é uma forma diferente da célula aonde ele invadiu. Pode invadir tecidos ao redor, podem também se separar do tumor, principalmente, e se disseminar para outras partes do corpo, pelos vasos sanguíneos ou pelos vasos linfáticos. Então, ele pode ir soltando células, tá? Elas podem entrar na corrente sanguínea, e aí vão percorrer todo o corpo, vão parar onde elas quiserem, e podem entrar nos vasos linfáticos, que também pode acometer outras regiões. Por isso, a importância de, quando for realizar a mamografia, realizar junto com os linfonodos da axila. Tá? Então, aqui as células normais, aqui teve a invasão já do câncer, e aqui ela já se multiplicou totalmente diferente, tá? Então, ela se forma uma célula totalmente diferente da original, tá? O formato dela é anormal. Câncer in situ e câncer invasivo. Câncer in situ. O câncer não invasivo, ou carcinoma in situ, é o primeiro estágio em que o câncer pode ser classificado. Essa classificação não se aplica aos cânceres do sistema sanguíneo. Nesse estágio, o in situ, as células cancerosas estão somente na camada de tecido na qual se desenvolveram e ainda não se espalharam para outras camadas do órgão de origem, tá? Então, é mais fácil de tratar. Quando ele está nessa fase, o in situ, ele não se espalhou. A maioria dos cânceres in situ é curável, se for tratada antes de progredir para a fase do câncer invasivo, tá? Então, aqui, ó, temos um câncer in situ, tá? Ele está localizado na mama. Dá para a gente ver que ele tem ligação com os linfonodos, tá? Somente ele não se multiplicou ainda, ele está somente nessa região. Então, se for detectado, o que a gente consegue? Retira essa área toda da mama, tá? Sempre é retirado uma parte além, para garantir que ele não vai disseminar, que não ficou nenhuma célula lá dentro do câncer, tá? E a paciente consegue se recuperar. Vai realizar a quimioterapia, a radioterapia, e o câncer vai ser morto ali, encerrou. Ele não vai ter passagem para a corrente de linfonodos e nem a sanguínea, tá? O câncer invasivo, então, as células cancerosas já invadem outras camadas celulares do órgão, tá? Ganham a corrente sanguínea ou a linfática e têm a capacidade de se disseminar para outras partes do corpo. Essa capacidade de invasão e disseminação que os tumores malignos apresentam de produzir outros tumores em outras partes do corpo, a partir de um já existente. É a principal característica do câncer, tá? Esses novos focos de doença são chamados de metástases. Então, ocorreu devido ao câncer de mama, eu posso ter uma metástase no pulmão, uma metástase no fígado e metástases no intestino referente ao câncer de mama, tá? Então, aqui o câncer invasivo, ó, tá? Tinha uma parte, já se multiplicou em duas e aqui ele já entrou na corrente dos linfonodos. Então, nesse caso, já fica bem mais difícil controlar, porque eu teria que retirar toda a parte do tecido mamário, aqui ele já está na parte do músculo, está quase chegando no pulmão, tá? E teria que retirar toda essa parte dos linfonodos. Então, o paciente vai sofrer muito quando está nesse estágio. Quando há disseminação, então, para outras partes do corpo, o câncer continua sendo chamado pelo seu local de origem. Por exemplo,
Se um câncer de mama se disseminar para o pulmão, ele é chamado de metástase pulmonar de câncer de mama, tá? Ao invés de câncer de pulmão. Então, a paciente não teve o câncer de pulmão, ela teve o câncer de mama, que gerou uma metástase pulmonar referente a esse câncer de mama, tá? O câncer de mama tem metástase mais frequente em linfonodos, pulmões, ossos, fígado e cérebro, tá? Então, essas regiões que ele pode acometer mais. Tranquilo? Indo muito rápido? Tá tranquilo, prof. Tranquilo. Que bom. A nomenclatura dos tumores, então. A nomenclatura dos diferentes tipos de câncer está relacionada ao tipo de célula que deu origem ao tumor. Como o corpo humano possui diferentes tipos de células que formam os tecidos, o nome dado aos tumores depende do tipo de tecido que lhes deu origem. Nos tumores benignos, a regra é acrescentar o sufixo "oma", de tumor, tá? Ao termo que designa o tecido que os originou. Então, vamos lá. Exemplo. Tumor benigno do tecido cartilaginoso, condroma, tá? Tumor benigno do tecido gorduroso, lipoma. Tumor benigno do tecido glandular, adenoma. Então, quando tem assim, oma, tá? Só o nome do tecido e mais oma é benigno. Porém, nos tumores malignos, considera-se a origem embrionária dos tecidos de que deriva o tumor. Tumores malignos, originados dos epitélios, de revestimento externo e interno, são denominados carcinomas. Quando o epitélio de origem é glandular, passam a ser chamados adenocarcinomas. Exemplo, carcinoma de células escamosas, carcinoma basocelular, carcinoma sebáceo. Tumores malignos originados dos tecidos conjuntivos têm o acréscimo de sarcoma ao final do termo correspondente ao tecido. Exemplo, tumor de tecido ósseo, osteosarcoma. Então, aqui já vai ser um maligno, tá? Ainda sobre a nomenclatura dos tumores, cabe ressaltar que, geralmente, além do tipo histológico, acrescentam-se a topografia. Por exemplo, adenocarcinoma de pulmão, adenocarcinoma de pâncreas, osteosarcoma do fêmur, tá? Então, vai ser escrito em qual região que ele acometeu, tá? Então, é diferente o nome do maligno pro benigno. Sempre vai ter carcino, tá? No maligno. No benigno vai ser somente oma, tá? Conseguiram separar o que é o maligno e o que é o benigno? Sim. Fica fácil, né? Tá bem explicadinho aqui. Então, o carcinoma é o tipo de câncer mais comum nos seres humanos, podendo surgir em praticamente todos os tecidos do nosso corpo. Chamamos de carcinoma o câncer que se origina de um tecido epitelial, ou seja, o tecido que recobre nossa pele e a maioria dos nossos órgãos. Adenocarcinoma. Se o câncer surge de um tecido epitelial que contém glândulas como o estômago, o cólon, o pâncreas, próstata ou mama, o carcinoma é chamado de adenocarcinoma. Adeno pertence a uma glândula,
Para ser classificado como um adenocarcinoma, as células não necessariamente precisam fazer parte de uma glândula, mas precisam ter características secretórias, tá? Tem que ter alguma secreção nessas regiões para ser chamado de adenocarcinoma. Na mama, o adenocarcinoma é o tipo mais comum de câncer, correspondendo a mais de 90% dos casos. O adenocarcinoma da mama é dividido em dois grupos. Carcinoma ductal da mama, quando a origem do câncer são os ductos que transportam o leite, e o carcinoma lobular da mama, quando a origem do câncer são os bulbos, tá? Pequenos sacos que armazenam o leite. Lembram lá na anatomia da mama? Que tem os saquinhos onde fica o leite e tem o conduto que vai até o mamilo, tá? Então, são nessas duas regiões. O câncer de mama, então, é uma doença causada pela multiplicação de células anormais da mama que formam um tumor. Existem vários tipos de câncer de mama compostos por tipos de células anormais diferentes. Localização do câncer de mama, então, a maioria se origina nos ductos lactíferos, carcinomas ductais. Uma pequena porcentagem se origina nos lóbulos, carcinoma lobular, tá? Então, a maior parte são nos ductos lactíferos. Metástases. É a migração, então, de uma doença de um órgão ao outro que não está diretamente ligado anatomicamente, tá? No câncer, as metástases são resultado de uma proliferação descontrolada de células tumorais que acabam rompendo barreiras teciduais até chegar à via de transporte pelo organismo. A metástase de câncer apresenta a seguinte origem de proliferação. Então, ela vai para os ossos, nós já temos 10 minutos, credo, pulmões, pleura, fígado, rins, cérebro e pele. Então, ela pode se proliferar nessas regiões, tá? Se a paciente tem o câncer, não fez o controle, tá? Não fez mamografia. E quando ela sentiu lá o carocinho, que ela foi fazer o toque, já tá com mais de 2 centímetros, tá? Então, ele já se proliferou pelo corpo, já criou metástase. Então, ela pode ter metástase referente ao câncer de mama em qualquer uma daquelas regiões, tá? Então, os fatores de risco do carcinogênese, tá? Principalmente sexo feminino, meninas que tiveram a primeira menstruação antes dos 11 anos, menarca é a primeira menstruação, primeiro parto após os 30 anos, menopausa após os 50, nuliparidade, não teve nenhum filho, e contraceptivos por mais de 15 anos. Então, essas pessoas têm um risco muito grande de desenvolver o câncer, tá? Fatores de risco, então, é o genético, principal, mãe ou irmã, se tiveram o câncer, o risco aumenta 2 vezes mais. Algumas pessoas têm genes que geram uma propensão maior ao desenvolvimento do câncer de mama. Os defeitos genéticos mais comuns são encontrados nos genes BRCA1 e BRCA2. Esses genes normalmente produzem proteína que protegem você contra o câncer, tá? Então, se tiver algum defeito genético nesses genes aqui,
eu vou perder minha proteção, tá? Se o pai ou se a mãe passar para você o gene defeituoso, o risco de desenvolver câncer de mama também aumenta. As mulheres com um desses defeitos têm até 80% de chances de desenvolver câncer de mama em algum momento da vida. Então, a gente nunca vai saber quem vai ter e quem não vai. É uma briga, tá? Sempre tentar se cuidar ao máximo. Carcinogênese, então os fatores de risco ambientais, que também ajudam a provocar. Quem fuma, quem bebe muito álcool, tem uma má nutrição, fica muito tempo exposta ao sol, muito tempo exposta à radiação ionizante, sedentarismo e à poluição, tá? Então, não se cuidar na nossa área é um risco grande de desenvolver câncer, principalmente tireoide ou mama, tá? Por isso que eu digo assim, ó, a gente tem todos os equipamentos de proteção, temos os EPIs na sala, não se cuida quem não quer, tá? Porque a gente tem. Aqui, alguém quer falar? Não? Aqui, então, sinais e sintomas do câncer de mama. O que a gente observa na mama, tá? Ferida na mama. Apareceu uma ferida do nada, em qualquer região dela. Tem que ficar atento. Nódulo aparente. Começou a sentir uma dorzinha, uma elevação, tu passou a mão e sentiu um caroço. Então, tem que se preocupar. Alterações nos mamilos. Ele ficou retraído ou ele ficou desnivelado, um lado maior que o outro. Também se preocupa. Secreção escura no mamilo. Começou a sair uma secreção no mamilo, se preocupa também. Pele enrugada, a pele da mama começou a mudar. E vermelhidão e inchaço, tá? Então, esses são alguns sinais que o câncer vai aparecer na pele. Aqui também tem uma outra diferente, mas é praticamente a mesma coisa, ó. Então, a gente tem que observar caroço, se sentir, mamilo puxado, ondulações na pele, corrimento no mamilo, vermelhidão e erupção, qualquer região da mama, e a pele da mama mudando de tom, mudando a espécie da pele, tá? Alguns exames complementares, então, após a mamografia. Ultrassom de mamas, exame complementar mais utilizado, utiliza ondas sonoras que não machucam o organismo e não tem contraindicações. Também vê integridade de próteses mamárias, bom para avaliar nódulos, mas ruim para microcalcificações da mama. Então, as microcalcificações, que são as maiores causas do câncer, é somente a mamografia que vai detectar. Tu tem tudo isso, Vanusa? Jesus amado, 12 nódulos. BIRAD 2, não é ruim, tá? O BIRAD 2 não é ruim, não te preocupa. Perguntas, então, mais frequentes. O exame de ecografia substitui a mamografia? Não substitui. Ele é um exame complementar, tá? Por que não fazer somente esse exame? Por esse motivo que a ecografia não consegue detectar as microcalcificações, tá? Ela só vai saber os nódulos se eles são líquido, formação líquida ou formação mais densa, tá? Então, ela não consegue detectar as microcalcificações. Então, aqui, ó, ecografia. Aqui é um nódulo líquido, tá? Por que líquido? Porque ele é totalmente preto. O líquido na ecografia aparece preto.
Aqui eu já tenho um outro nódulo que ele tem líquido no centro, mas as laterais dele é densa, tá? Então já é sugestivo de fazer uma biópsia. E aqui eu tenho um outro nódulo bem denso, não existe líquido, muito pouco, tá? Ele é totalmente denso. Então, esse aqui é o problema. Esse aqui não, esse aqui é bem tranquilo, porque é só líquido, pode ser feita uma drenagem, sem problema nenhum. Ah tá, calcificação do leite, tranquilo. Isso aí acontece bastante. Pareceu eco mamário. Tá? Então, assim, ó, esse é o líquido, esse é o denso. A diferença. Esse aqui é tudo imagem ecográfica, tá? Temos também a opção de realizar uma ressonância magnética mamária, tá? É um exame complementar, ele é mais recente. Utiliza, então, a radiofrequência e campos magnéticos, não usa radiação. Usa contraste de aplicação venosa, que é o gadolínio. É contraindicado em pacientes com marca-passo, clipes em aneurismas cerebrais, objetos ferromagnéticos no corpo. Por quê? Porque os campos magnéticos podem deslocar principalmente os clipes de aneurismas cerebrais, tá? E o marca-passo. Deve ser evitado no primeiro trimestre de gestação. Posso realizar somente a ressonância mamária? Não. A mamografia é indispensável, tá? Sempre vai ser realizado a mamografia primeiro e depois os exames complementares. Quando devo fazer esse exame? Somente quando o médico que fez o teu pedido de mamografia vê o resultado da mamografia e se lá tá que precisa de exames complementares, aí sim, aí tu vai fazer. E se eu não conseguir realizar este exame? Pois então,